O Beryl é um espadachim de meia idade que toca um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Um dia, enquanto treina, o pai dele solta que gostaria muito de ter uns netinhos pra cuidar. Já faz anos desde que Beryl assumiu como instrutor por ali, mas ele continua solteiro do mesmo jeito. O nosso prota diz que anda ocupado demais cuidando do dojo da família pra pensar em ter filhos, mas o velho ainda insiste pra ele pelo menos tentar. Ele até sugere que o Beryl poderia dar uma investida em algumas das suas alunas, só pra casar logo, mas ele recusa por motivos óbvios, não é mesmo? E éticos. O dojo está na família de Beryl há gerações e ele tem se dedicado bastante desde que assumiu o posto do pai. Ele já teve sonhos de fazer algo grande, tipo virar um mestre espadachim super renomado. E embora ele saiba que luta melhor do que a maioria das pessoas, ele não acha que tem nível para esse título. Ainda assim, ele se considera um bom professor. Vários alunos saíram de lá e viraram espadachins de respeito. Depois do treino, ele volta para casa e janta com os pais, mas o pai dele continua batendo na mesma tecla. Arranja uma esposa logo, mano, e sai da minha casa. Ele até tenta convencer a esposa a dar uma prensadinha no Beryl, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então ele não precisa se apressar. Porém, deixa claro que também quer um netinho. E o nosso prota quase se engasga com a comida, porque isso é bem mais complicado do que parece, mano. Nem namorado ele tem, e não é como se uma garota linda fosse simplesmente aparecer na porta dele, não é mesmo? E adivinha, o Beryl abre a porta e dá de cara com uma garota bonita, que o cumprimenta o chamando de mestre. E olhando melhor, ele a reconhece, é a Lúcia, a sua ex-aluna. Ele então a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para colocarem o papo em dia. O Beryl lembra que ela sempre foi uma aluna talentosa, mas jamais imaginaria que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Enfim, ele pergunta o motivo da visita, e a Lúcia explica que uma das funções de comandante é treinar novos recrutas. Então ela mesma indicou o Beryl como instrutor especial de armas. E olha só, a proposta foi aprovada pela Ordem Imperial. Ela veio pessoalmente dar a boa notícia. O Beryl não pediu para ser instrutor imperial, então ele até pensa em recusar a oferta, mas o pai dele já manda real. Aí, seu merda, tem gente que é executada por recusar esse tipo de coisa. Desobedecer uma ordem imperial pode dar ruim, mano. Então o nosso prota não pode simplesmente ignorar a situação. A Lucy então tenta o tranquilizar, dizendo que ele não vai ser executado se recusar, mas provavelmente vai se meter numa encrenca daquelas, então é melhor aceitar logo. Ela já tem até uma carruagem esperando para levá-los para a capital. Eles podem sair agora mesmo, e amanhã ela explica direitinho como vai ser o novo trabalho dele. O Beryl mal tá acreditando nessa patifaria, que a Lúcia tá esperando que ele largue tudo assim, de uma hora pra outra, mas o pai dele já comprou a ideia rapidinho. Ele deseja boa sorte pro filho e ainda manda ele aproveitar a viagem para arrumar uma esposa. E no fim das contas, o nosso prota prefere não descobrir o que seriam essas consequências graves e decide aceitar o convite e seguir com a Lúcia pra capital. E durante o caminho, ele repara que ela ainda usa a espada que ele deu pra ela quando se formou no dojo. É uma tradição, todo aluno graduado ganha uma, e a Lúcia sempre cuidou com carinho da dela. E o Beryl até fica feliz por ela valorizar tanto o presente, mas comenta que ela merecia uma espada melhor, afinal agora ela é a comandante e tudo mais. Ela, no entanto, responde que essa é a espada perfeita pra ela, e é aí que a Lúcia comenta que está super animada porque o caipira mestre espadachim finalmente vai chegar na capital. O Beryl fica confuso, ele não é nenhum caipira e definitivamente ele não é um mestre espadachim, mas ela explica que no mundo da espada o nome dele é bem conhecido. Ele treinou dezenas de alunos que viraram lendas, então sim, mano, ele meio que virou uma lenda viva, só não curte muito o apelido. Pouco tempo depois, eles chegam na capital real, e a Lúcia deixa o Beryl numa estalagem onde ele pode descansar e promete buscá-lo no dia seguinte. No outro dia, ela leva o nosso prota direto pro castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela já chega falando que ele é tão forte que nem ela conseguiria vencê-lo, então os recrutas deveriam se sentir honrados por aprender com alguém tão habilidoso. Mas claro, nem todo mundo ficou feliz com isso. Alguns cavaleiros não acham que o nosso prota merecia estar numa posição tão alta. Um deles em especial não curte nem um pouco essa ideia aí, que se foda ele, mano, na minha opinião. A Lúcia dá os parabéns pra ele por ele ter virado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só vai precisar dar aulas 3 ou 4 vezes por mês, então ainda vai sobrar tempo para cuidar do dojo. De repente, uma garota surge do nada correndo e mal consegue esconder a empolgação ao reencontrar o seu mestre. E o nome dela é Karune, aluna do dojo de 2 anos atrás. Ele lembra que o sonho dela era entrar na ordem e agora ela tá lá, mesmo que ainda seja apenas uma recruta. Ainda tem muito chão pela frente, mas ela tá feliz da vida por treinar com o nosso prota de novo. E para a Lúcia,
seja, o sentimento é o mesmo. Mais tarde naquele dia, o nosso prota volta pra casa, mas ao abrir a porta, ele dá de cara com mais uma surpresa. Outro ex-aluno veio visitá-lo, e o nome dele é Hendrik, que aparece para apresentar a sua esposa e filho recém-nascido. O Beryl fica feliz e todo contente por ver que o rapaz está indo bem, mas ele nem consegue falar muito. O pai dele já chega cortando e dizendo que o filho só deve voltar pra casa quando tiver uma esposa e um bebê, igual o Hendrik. Falando nesse safado, depois que ele se formou no dojo de Beryl, ele virou um aventureiro de rank platina, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Mas agora que virou pai, ele tá querendo se aposentar e voltar pra vila. E o nosso prota fica surpreso de ver que ele tá largando um título desse assim, sem mais nem menos. Mas pensando bem, ser aventureiro é perigoso, e com um filho pra cuidar, o cara deve tá querendo algo mais tranquilo. E enquanto tá ali batendo papo, o Hendrik diz que vai dar o seu melhor pra cuidar do dojo. Só que o nosso prota nem sabe do que ele tá falando. Aí o pai dele explica: como o Hendrik é habilidoso, ele pode assumir o cargo de instrutor no lugar do Beryl. Ou seja, o velho tá basicamente expulsando o próprio filho de casa, mesmo o Beryl sendo dono do lugar. No dia seguinte, o Beryl explica tudo para a Lúcia, dizendo que agora precisa encontrar um lugar para morar na cidade. A pousada onde ele dormiu ontem era boa demais pro seu gosto e pro bolso dele, então ele quer algo mais simples. Nisso, a Lúcia se oferece para ajudar na busca, toda empolgada. Inclusive, ela já até solta que ele pode ir lá morar na casa dela, se ele quiser. Mas o nosso prota acha que isso seria meio inapropriado e acaba recusando, deixando a Lúcia visivelmente decepcionada. E para mudar esse assunto aí, ela pergunta se ele topa almoçar com ela, já que tá na hora. Os dois então saem para procurar um restaurante. No caminho, uma moça passa e simplesmente manda uma indireta pesada. Ela chama a Lúcia de descarada por andar pela cidade com um homem, ainda mais por cima chamando ele de mestre na maior naturalidade. A garota acha um absurdo uma comandante dos cavaleiros ficar de rolezinho com um cara qualquer. O nosso prota, que tava tentando passar despercebido, até baixa a cabeça para evitar essa confusão aí, mas a garota faz questão de puxar o capuz dele, e assim que vê o rosto, ela já solta um mestre também. O Beryl fica todo perdido, sem ideia de quem é ela, e aí ela se apresenta como Serena. Ela diz que ele salvou a vida dela e a ensinou a usar uma espada. Nisso ele leva um tempo para lembrar, mas aos poucos ele recorda. Há uns 20 anos atrás, ele achou uma garota ferida, cuidou dela e acabou virando seu professor. Depois disso, ele nunca mais teve notícias dela. Agora ela tá ali, vivona, e com o título de aventureira de rank preto. O Beryl então fica feliz de ver que ela se saiu tão bem, e a Serena até pede desculpas por não ter visitado ele esse tempo todo, mas também quer saber o que ele tá fazendo na capital de repente. A Lucy explica que o Beryl foi nomeado como instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então ele vai se mudar pra capital, e ela tá lá pra ajudar ele a achar uma hospedagem bacana. Mas aí a Serena entra no papo dizendo que ela é muito mais experiente nessa coisa de achar um lugar pra ficar, já que ela vive como aventureira. E claro, isso vira motivo para começar uma discussão. As duas simplesmente começam a bater boca sobre quem vai ajudar o nosso prota a procurar um lugar pra morar. No fim, com a ajuda das duas, ele acaba achando uma hospedagem que combina com ele, e ele agradece sinceramente, mas ele pede que por favor elas parem com essas brigas, porque ele não aguenta mais essa gritaria toda. E por respeito ao nosso prota, as duas sossegam e volta pra casa em silêncio. O Beryl observa tudo da janela, e apesar de não estar 100% animado com a vida agitada da cidade, ele até que acha bom ter gente por perto que se importa com ele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está em treino como sempre, e o vice-comandante Haley está botando todo mundo no bolso com as habilidades dele. Depois de vencer um parceiro de treino, a Lúcia solta uma bomba. Houve uma mudança na agenda. Agora, em vez de treinar com o Beryl uma vez por semana, ele vai dar aula a partir de hoje mesmo. Então ela espera que todo mundo se esforce mais do que nunca. O Beryl diz que tá feliz por estar ali, mas antes mesmo de começar, o Helmut se aproxima e diz que quer falar uma coisa. Para ser um instrutor especial da Ordem, o nosso prota teria que ser muito forte. Então o Helmut desafia ele para um duelo. E não é por desrespeito não, mano. Ele só quer ter certeza de que o Beryl é a altura do cargo. E como vice-comandante, ele pode fazer esse tipo de desafio. E a Lúcia, claro, já aprova na hora, o que deixa o nosso prota pensando que ela precisava parar de aceitar essas coisas por ele. Mas já que foi um desafio, ele não tem muito o que fazer. Seria bem feio pra Lúcia se o cara que ela recomendou perdesse fácil, então ele decide se esforçar. O duelo então começa com o Helmut indo com tudo pra cima, e o Beryl começa a parar os golpes e se impressiona com a força e a velocidade do cara, mas percebe que se conseguir rebater um dos ataques no momento certo, ele vai deixar o Helmut vulnerável. E dito e feito, ele faz isso e fica cara a cara com o inimigo. Numa luta real, ele teria perdido a vida. Pronto pro Beryl.
Eles então voltam para suas posições iniciais e o Helmets parte para cima de novo. O Beryl continua achando que ele é incrivelmente forte, mas os golpes são previsíveis, então ele consegue defender numa boa. O Helmets percebe que ele não vai acertar o nosso prota se ele não usar tudo que tem e manda o golpe especial dele, a técnica da lâmina uivante, e ela é tão forte que teoricamente ninguém conseguiria bloquear, mas na hora que o golpe é lançado, o Beryl simplesmente desaparece e reaparece atrás dele, com a espada encostada no pescoço do Helmets. A vitória é do Beryl. O Helmets fica todo brabo, ele fica impressionado com a técnica e pede desculpas por ter sido arrogante, e mais tarde o Helmets até organiza uma festa para dar boas-vindas ao novo instrutor, mas ainda tá curioso como o Beryl conseguiu escapar da técnica giratória, e o Beryl explica que ele só se moveu junto com o giro do golpe, o que fez ele parar atrás do Helmets. De qualquer forma, o Helmets está animado para treinar com o Beryl, e o resto do grupo também. Já faz uma semana desde que o Bar virou instrutor, e enquanto dois cavaleiros treinam juntos, ele se aproxima para dar uns toques. Ele tava de olho em como eles lutavam, a técnica até que era boa, mas a noção de distância nem tanto. Ele mostra que se você prestar atenção demais na espada do oponente, ele pode chegar perto de você sem você nem perceber. Pode até parecer besteira, mas numa luta de verdade, meio passo faz toda a diferença entre vencer e levar uma espadada. E o nosso prota achou que tava passando só umas dicas básicas, mas pelo jeito que o pessoal olhou pra ele, parecia que o cara tinha acabado de lançar a melhor rima da história. Desde a luta dele com o Helmets, tudo que o Beryl fala virou lei entre os cavaleiros, e ele tem que admitir que isso facilitou muito o trabalho. E quando o treino acaba, o nosso prota se senta para dar aquela relaxada, e o Helmets aparece com uma toalha para ele enxugar o rosto. Minutos depois, a Karune chega perto e pergunta se ele tem algum plano pro resto do dia, e como ele não tinha nada em mente, ela se oferece para mostrar a cidade. Pensando bem, o Beryl percebe que ainda não viu quase nada de Beltane, então ele topa o passeio. Enquanto isso, a Halúcia tá ocupada numa reunião com os oficiais do reino, passando um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente sobre o novo instrutor especial que foi contratado. Ela garante que o nosso prota superou todas as expectativas, e como não tem mais o que discutir, a reunião termina. Quando era criança, os pais de Halúcia levaram ela pro dojo do Beryl para aprender a se defender, e desde o primeiro encontro, ela viu que ele era gente boa. No dojo, ele fazia ela treinar os golpes de espada e pular de toco em toco para trabalhar a mobilidade. Também passavam os exercícios de força e mesmo com métodos meio controversos, logo ela tava super à vontade com a espada na mão. E um dia, o nosso prota perguntou se ela queria um combate de treino e ela topou na hora, animada para mostrar tudo o que tinha aprendido. Só que quando foi encarar o mestre, percebeu que não dava para achar nenhuma brecha na postura dele. Como ela cresceu treinando com o Beryl, achava que todos os instrutores eram naquele nível, mas um dia ele levou seus alunos para uma batalha simulada contra outro dojo, e foi aí que ela caiu na real. O cara que lutou com ela era cheio de falhas e tinha a paciência de uma pedra, atacava sem pensar. Como era de se esperar, a Halúcia passou por cima dele fácil, sem nem suar, mano. Depois da luta, o Beryl e os alunos voltam caminhando pro dojo, e ele fica feliz por terem enfrentado estilos diferentes. Nessa, a Halúcia pergunta se o dojo do Beryl é melhor que os dos outros, mas ele diz que não curte pensar assim. Ganhar é até legal, mas o importante mesmo é o que você aprende com a experiência. Ela entende o ponto, mas aí percebe que perdeu o prendedor de cabelo, e como é algo importante pra ela, ela avisa o Beryl que vai voltar pra procurar. E quando ela chega lá, começa a buscar, mas infelizmente o cara que ela derrotou já tinha achado. Por um momento parece que ele vai devolver na boa, mas né, seria fácil demais, a bondade. Em vez disso, ele joga o prendedor pra dentro do dojo e avisa que se ela quiser de volta, ela teria que enfrentar todos eles de uma vez. Ela pode ter vencido na simulação, mas ele está certo de que com os outros amigos ao lado, dessa vez ele ganha. E considerando o quão ruim os outros eram com a espada mais cedo, a Halúcia até tinha uma boa chance de vencer todo mundo sozinha, mas ela sabia que o Beryl não ia curtir a ideia se ela usasse as habilidades dela para sair batendo nos outros. Então ela só ficou parada, pronta para levar umas pancadas. Só que antes do safado valentão acertar o rosto dela, o nosso prota aparece do nada, entra na frente e toma o golpe por ela. Então ele olha pros moleques e pergunta se é assim mesmo que eles querem usar o que aprenderam com a espada. O valentão Bocó ainda não entendeu que tá sendo um babaca e tenta acertar o nosso prota na cabeça. Só que dessa vez o Beryl desvia fácil e desarma ele num piscar de olhos. Depois ele ainda bloqueia os golpes de vários amigos do cara. Mas antes que a coisa piore, o mestre do dojo aparece, tendo ouvido a bagunça e corre pra ver o que tá rolando. Ele fica super decepcionado
decepcionado com a atitude dos alunos. Ele se ajoelha na frente do nosso prota e pede 1000 desculpas, prometendo que isso nunca mais vai acontecer. E na volta pra casa, o Beryl caminha com a Lúcia e explica que ficou com um pressentimento ruim quando ela foi buscar o prendedor de cabelo, então decidiu seguir ela só pra garantir que tava tudo bem. E a Lúcia fica se sentindo mal, porque o Beryl acabou se machucando por causa dela, mas ele garante que o golpe nem foi grande coisa, e além disso, ela não fez nada de errado, então não tem por que se culpar. Na real, ele até acha que foi culpa dele, por ter deixado uma aluna entrar numa situação potencialmente perigosa sozinha. Nisso, os anos se passam, e agora a Lúcia tá de novo num combate de treino com o Beryl. A forma dele continua impecável, mas dessa vez ela consegue acompanhar o ritmo e até marca um ponto. O nosso prota fica surpreso com o quanto ela melhorou e decide que ela está pronta para se formar, e ele entrega a espada cerimonial de graduação para ela. Nessa altura, a Lúcia já tinha percebido de que o Beryl não tem nem noção do quanto é habilidoso com a espada, e mesmo sem querer sair do dojo porque ainda tinha muito para aprender com ele, ela não quis causar problemas, então aceitou a graduação, mas decidiu que provaria que os ensinamentos do Beryl eram superiores a todos os outros. Ela entrou num programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de admissão. Como esperava, ninguém ali chegava perto do nível do Beryl, nem os avaliadores conseguiam acompanhar ela, quem diria enfrentar o próprio mestre. O Beryl tem reflexos quase sobre-humanos e uma percepção muito além do normal. Para a Lúcia, não há dúvida, ele é o melhor espadachim do mundo, mas o Beryl não tem noção disso, e sendo quem é, provavelmente viveria a vida inteira no anonimato, feliz da vida. Só que a Lúcia não ia deixar isso acontecer. Com as habilidades que aprendeu, ela foi subindo aos poucos na hierarquia da Ordem dos Cavaleiros, sonhando com um dia em que teria poder suficiente para apoiar o nosso prota. E quando finalmente virou comandante dos Cavaleiros, já fazia mais de 10 anos que ela tinha saído do dojo, e nesse tempo o Beryl tinha ficado ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela ainda se sentiu um pouco culpada por nomeá-lo como instrutor sem perguntar antes, mas foi a única forma de tirá-lo da vila e fazer com que ele ganhasse algum reconhecimento. Nisso, ela volta pro salão de treinamento e encontra com o Helmets perguntando como foi o treino com o nosso prota. O Helmets responde todo animado dizendo que foi incrível e que aprenderam demais com ele hoje. E como não vê o Beryl por ali, a Lúcia pergunta se ele já tinha ido embora, mas o Helmets explica que ele saiu com a Karune, que queria mostrar a cidade pra ele. A Lúcia sente uma pontinha de ciúmes ao ver isso, afinal a Karune basicamente chamou o nosso prota para um encontro, e ela mesma bem que podia ter tido essa ideia primeiro. Enquanto isso, no passeio da Karune com o Beryl, ela mostra todas as lojinhas ilegais da cidade, e enquanto eles andam pelo mercado, o Beryl escuta alguém chamando por ele, e quando se vira, vê uma garotinha vindo em sua direção. Ela tá chamando ele de mestre, então deve ter sido uma aluna dele, mas ele não consegue lembrar quem é. Ela fica meio desapontada por ele ter se esquecido e aponta para a espada que carrega para refrescar a memória dele. Ela se formou no dojo dele. O Beryl pensa mais um pouco e aí finalmente se lembra. O nome dela é Face, e sim, ela já foi aluna dele. Ela treinou por 2 anos ao lado da Karune, embora estivesse bem diferente naquela época, e já fazia mais de 5 anos desde a última vez que o Beryl viu ela, então era de se esperar que tivesse mudado bastante. E parece que ela tá indo muito bem na capital. Agora ela é a estrela principal da tropa mágica. O Beryl fica feliz em saber que ela tá se dando bem, mas aí fica surpreso por ela estar na tropa mágica, já que não lembra de ter ensinado nada de magia pra ela. A Karune pergunta se a Face tá ali pra fazer compras, e ela explica que veio comprar uns acessórios mágicos. O nosso prota nunca tinha ouvido falar disso, então a Face pega um e mostra pra ele, explicando que com esses itens qualquer pessoa pode usar magia. Ela consegue usar magia sem precisar de acessório nenhum, o que deixa o nosso prota bem surpreso. Nisso, eles ouvem uma mulher gritar porque acabaram de roubar a bolsa dela. O nosso prota já se prepara pra correr atrás do ladrão, mas antes mesmo dele dar um passo, a Face fala que ele pode deixar com ela. Nisso, ela saca a espada, cobre ela com magia e dá um golpe no ar em direção do cara. A lâmina solta uma rajada mágica que prende as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, a Karune vai até lá e segura ele. E o nosso prota ficou muito impressionado com a forma como as duas lidam com a situação, principalmente com a magia da Face. Ele nunca viu nada assim antes. E o Beryl também fica todo feliz em ver que ela ainda usa os ensinamentos dele. No dia seguinte, o Beryl acorda cedo para dar uma voltinha pela cidade, e no meio do passeio ele ouve que alguém tá chamando o nome dele. Quando ele se vira, ele vê uma garotinha parada ali e pergunta se ela tá perdida, e a menina já dá um esporro no cara, dizendo para ele parar de tratar ela como uma criança, porque
ela é a chefe da tropa mágica, mas o Beryl acha que é só uma brincadeira, então ele não acredita nela. Nisso a menina começa a se irritar porque ele não leva ela a sério, então mostra do que é capaz. Ela solta uma bola de fogo enorme com um dedo só, e aí sim o Beryl acredita, mas ele fica pasmo ao ver uma garotinha com tanto poder assim. Nisso ela manda ele parar de chamá-la de garotinha e diz que o nome dela é Lucy e que ela é uma adulta de verdade. A Face contou tudo sobre o Beryl para ela, então ela quis muito conhecer ele pessoalmente. Para Lucy, o Beryl deve ser um professor incrível, porque a Face é um monstro na espada, mas o nosso prota dá todo o crédito para a Face, dizendo que ele só ensinou o básico, o resto foi o esforço dela mesmo. Eles vão andando e conversando, e no fim a Lucy acaba levando o nosso prota para um campo aberto, e qualquer jogador de Dark Souls sabe o que isso significa. A Lucy adora magia e treina todo dia para ficar cada vez melhor, mas ela nunca encontra alguém à altura para treinar com ela. Só que o nosso prota é praticamente uma lenda, então ela acha que ele vai ser um desafio e tanto. E sem dar tempo nem para resposta, ela logo já manda uma bola de fogo na direção dele. O nosso prota salta para trás e desvia na hora. Ele até preferia evitar esse tipo de confronto, mas com o jeito que a Lucy tá olhando para ele, ele já entendeu que não vai sair dali sem lutar. A Lucy continua lançando bola de fogo atrás de bola de fogo, mas o Beryl tá desviando e aparando tudo na maior agilidade. Então ela resolve mudar de tática e manda ver com magia de gelo, criando 3 bolas de gelo enorme. Ela joga essas bolas nele, lá ele, e mesmo sendo grandonas, lá ele, o Beryl parte tudo no meio com um golpe só de espada. E depois de ver que o nosso prota é capaz, a Lucy fica ainda mais animada com a luta. Mas o Beryl já tá querendo encerrar isso logo, então ele parte correndo pra cima dela. Ele não quer machucar ela de verdade, só dar uma pancada com o cabo da espada pra apagar ela rapidinho. Só que bem na hora que ele tá quase alcançando, a Lucy se envolve em chamas pra forçar o Beryl a se afastar. Por um instante ela ficou até preocupada, porque sabia que se deixasse ele chegar perto, ela já era. O Beryl então começa a pensar em como seria poder usar magia também, porque enfrentar alguém mágico só na espada é difícil demais. E a Lucy só tá começando. Ela convoca mais bolas de fogo atrás do Beryl e ele tem que sair correndo de novo, e a Lucy só tá se divertindo, vendo como ele tá perdido sem saber o que fazer. Afinal é a primeira vez dele enfrentando uma maga, então não dá pra esperar que ele tenha um plano genial. Nisso as bolas de fogo param de cair, e o Beryl tenta usar essa brecha para atacar, mas a Lucy ainda tem uma carta na manga e solta um raio que manda ele voando pra longe. Até agora o Beryl não conseguiu acertar nenhum golpe nela, mas a Lucy também não acertou nenhum nele, e isso tá começando a deixá-la irritada. Ela achou que ia resolver isso muito rápido com os seus feitiços simples, mas como o Beryl tá segurando firme, ela decide usar a sua carta final. A Lucy simplesmente invocou um buraco negro, mano. Ele não sabe exatamente o que aquilo faz, mas tem certeza que vai dar ruim se ele avançar. Então ele resolve esperar para ver qual vai ser o próximo movimento dela, mas do nada ela desiste e desfaz a magia. Ela diz que não tem mais sentido continuar se o Beryl consegue manter a calma até diante de um buraco negro. Ela pede desculpas por ter exagerado e sugere encerrar ali mesmo. Nisso, o nosso Beryl só consegue agradecer mentalmente por não precisar continuar a briga, porque enfrentar essa guria aí dava um nervoso danado. E só por curiosidade, ele pergunta o que teria acontecido se ela tivesse lançado o feitiço. E a Lucy explica que teoricamente o feitiço teria despedaçado o corpo do nosso prota. Mas agora ela entende porque a Face admira tanto o Beryl. Qualquer pessoa normal já teria desmaiado só de ver aquela magia. E essa foi a primeira vez que ela enfrentou um espadachim que conseguiu aguentar tanto assim. Nisso ela pede desculpas por ter forçado ele a lutar do nada e convida o Beryl para visitar a instituição de magia depois, dizendo que vai compensar toda a confusão que causou. E mais tarde naquele dia, o nosso prota vai para o salão de treinamento como de costume, para dar aula para os alunos. E no intervalo ele acaba cruzando com a Face no corredor. Ela tá lá para entregar umas poções de cura em nome da instituição de magia e oferece uma para ele também. O Beryl tenta recusar, já que essas poções são bem caras, mas a Face diz que essa é de graça. É o jeito dela pedir desculpas pelo que rolou com a Lucy mais cedo. Nisso a Lucy aparece e avisa o Beryl que chegou um pedido especial para ele. Curioso, ele acompanha a Lucy até uma sala onde os dois se encontram com Serena. Ela explica que o pessoal da Guilda dos Aventureiros quer contratar o nosso prota para treinar os novatos antes da primeira descida deles numa dungeon. E só de ouvir novos aventureiros, o nosso prota já começa a lembrar dos velhos tempos, quando ele mesmo queria ser um. Afinal, os itens
itens das dungeons são valiosos demais, mas no primeiro dia dele ele acabou apanhando feio dos monstros e voltou correndo pra casa desistindo da ideia. E ele conta pras duas que acha que essa vida de aventureiro é muito perigosa, mas é justamente por isso que chamaram ele. Eles precisam de alguém com a cabeça no lugar para treinar os iniciantes. Já tá todo mundo preparado e não vai atrapalhar o trabalho dele como instrutor especial. Não tem nenhum empecilho, só falta o nosso prota aceitar. E então a Serena chama ele para ir até a guilda conversar com o mestre da guilda pessoalmente. A guilda é bem pertinho, então eles vão direto pra lá. Quando chegam, entram no escritório do mestre da guilda e, para a surpresa do Beryl, quem tá lá esperando no sofá é a Lucy. Ela ficou sabendo da proposta e, como ela é amiga do mestre da guilda, ela deu um jeito de aparecer rapidinho para rever o Beryl. O mestre Nidus se apresenta e diz que depois de tudo que ouviu de Serena e da Lucy, tem certeza de que escolheu a pessoa certa pro trabalho. O Beryl até tenta lembrar o Nidus de que ainda não aceitou nada, mas ele nem liga. Ele só aponta pro seu assistente e fala que o Beryl pode acertar os detalhes com ele. Só que antes de qualquer coisa, o Megan quer esclarecer uma dúvida. Ele pergunta se o Beryl tem alguma experiência como aventureiro e ele responde que não. O Megan então começa a questionar se o Beryl é realmente o cara certo pra treinar os novatos. Por dentro, o nosso prota até comemora. Vai que agora ele escapa dessa. Mas o comentário do Megan deixa a Serena e a Lucy super irritadas, já que elas tinham falado bem do Beryl. Com todo respeito, ele diz que só quer garantir a segurança dos novatos, especialmente porque andaram rolando uns relatos estranhos sobre o comportamento dos monstros ultimamente. Nisso, Nidus entende a preocupação e pergunta o que o Beryl teria de fazer para conquistar a confiança do Megan. A resposta é que se o Beryl conseguir vencer a Serena, que é de ranking negro, numa luta, ele prova que é qualificado para ser instrutor. Parece simples, não é mesmo? E a Serena topa na hora, para o desespero do Beryl. E não demora muito e os dois já estão no campo de treinamento com uma multidão em volta esperando para ver a tal Serena lendária em ação. E ela também tá animada, afinal ela vai ter a chance de lutar de novo com o mestre dela. Lá no passado, quando a Serena era só uma garotinha, ela tava numa caravana com os pais. No meio do caminho eles foram atacados por uma fera que destruiu a carroça toda. E no desespero os pais dela jogaram a menina num penhasco para salvá-la. Ela foi a única que sobreviveu naquele dia e quando ela acordou o Beryl tava lá, de pé ao lado dela. Ele levou a Serena para casa, cuidou dos ferimentos e assim que ela melhorou um pouco, ele começou a conversar com ela. Mas quando ele perguntou dos pais, ela teve uma crise de pânico, então o nosso prota só falou para ela descansar mais um pouco até se sentir melhor. Como a Serena não tinha para onde ir, o Beryl resolveu conversar com os pais dele para ver se ela podia ficar com eles até arrumarem um lar novo. E eles toparam na hora, e desde então a Serena passou a fazer parte da família. No dia de manhã, ela viu o nosso prota treinando com a espada e ficou super interessada. Ele percebeu o olhar curioso e chamou ela para treinar junto. E a partir daí, sempre que podia, a Serena tava lá treinando com ele. Enquanto ele ensinava os fundamentos da espada, os dois foram criando um laço forte. Com o tempo, a Serena foi ficando mais aberta. Um dia, o Beryl tava indo dar aula no dojo dele e viu a Serena do lado de fora, espada na mão, pronta pro treino. Ele chamou ela para praticar e desde então ela levava os treinos super a sério. Ela teria adorado ficar para sempre com a família do nosso prota, mas um tempo depois apareceu uma família disposta a adotá-la. O Beryl e seus pais acharam que era o melhor para ela e incentivaram a ir. A menina não queria ir embora, mas também não queria atrapalhar o Beryl. Ela então agradeceu tudo o que ele fez por ela e seguiu seu caminho. Anos depois, a Serena já tinha virado uma aventureira de rank ouro e estava em uma missão de escolta quando a caravana dela foi atacada por bandidos. O líder deles era conhecido por ser um espadachim perigosíssimo. Um colega dela até avisou que seria melhor ela tomar cuidado, mas antes mesmo de terminar a frase, a Serena já tinha pulado no meio dos bandidos. Em pouco tempo, todos estavam no chão nocauteados. Ela tinha dois grandes motivos para virar uma aventureira. O primeiro é que ela queria evitar que outras pessoas passassem pelo que ela passou. Segundo, ela queria colocar em prática tudo que o nosso prota tinha ensinado. Agora, 20 anos depois, ela finalmente tem a chance de lutar com o mestre de novo e mostrar o quanto ela evoluiu. O nosso prota não tá exatamente animado com esse duelo, mas ele vê o quanto a Serena tá empolgada. Então, como um bom mestre, ele sabe que precisa dar uma luta à altura. Assim que o duelo começa, a Serena parte com tudo pra cima dele, desferindo uma sequência frenética de golpes. Ela tá rápida demais, mas o Beryl ainda consegue acompanhar e impedir qualquer golpe de acertar. E a Serena tá radiante, fazia tempo que ela não podia lutar com tudo, sem medo de machucar alguém. E o nosso prota tá impressionado com o quanto ela cresceu. Dá pra ver que ela treinou muito para chegar nesse nível, mas ele
ele percebe uma falha. Os ataques com a mão esquerda dela ainda são meio duros. Aproveitando isso, ele consegue enfiar a espada no cabo dela e desarmá-la. A Serena tenta reagir com a outra espada, mas o Beryl dá uma rasteira e aponta a lâmina pro pescoço dela, enquanto ela tá caída no chão. Novamente, a vitória do nosso prota. A galera então desce pra parabenizar ele, e o Megan até pede desculpas por ter duvidado das habilidades dele, mas o Beryl leva numa boa e diz que é normal ter dúvidas sobre um professor que você nunca viu em ação. E agora que tá tudo numa boa, nada impede nosso prota de virar um instrutor oficial. No dia seguinte, o Beryl se encontra com os novos alunos aventureiros na frente de uma dungeon. Os nomes deles são Pora, Nidri e Sarikatis. Que bosta, mano. Quando eles entram na dungeon, a Sarikatis, que é a da magia, avisa que os monstros estão logo à frente. Todo mundo então já se prepara pra luta. E o nosso prota e a Serena estão só de supervisão, para garantir que ninguém se machuque. E os alunos então enfrentam goblins e vencem rapidinhos. Eles seguem explorando, e no final eles conseguem concluir a dungeon sem nenhum problema. De volta à entrada, o treino tá praticamente completo, mas o nosso prota acha meio estranho o lugar e estar tão vazio de monstros. E é aí que, bem na hora que o Pora tá quase saindo da dungeon, o relógio mágico de Sarakatis detecta algo tão perigoso que quebra na hora. O Beryl grita para Pora parar, mas já é tarde demais. O moleque foi pego. O Pora ainda tá vivo, mas tá ferido e precisa de ajuda urgente. Só que o nosso prota e a Serena não podem fazer nada até derrubarem a criatura que apareceu, e isso vai ser bem complicado. O monstro é uma criatura designada como alvo especial, chamada Enoclafa. Ele é tão forte que nem os melhores aventureiros teriam chance contra ele, mas os dois não têm escolha, eles vão ter que encarar a fera. E assim, meu mano, termina mais um resumo aqui. Já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhuma parte aqui. E é claro, né, comenta aí o que você tá achando, mano, pra fortalecer nós, tá ligado, né? Por favor, nunca te pedi nada. Tamo junto e lembre-se, o Dres Animes ama você.